Olá, meus queridos. Bom, vamos fazer aqui uma hermenêutica de Romanos 8. Aqui tem muitos mistérios, tá? Que são incríveis, são maravilhosos e claramente não vão ser mais mistérios depois desse vídeo. Vamos lá, dar uma lida. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Yahshua HaMashiach, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que agora não há mais nenhuma condenação? Porque o Messias ele foi sacrificado. Acabou tudo. Porque a lei do Espírito de vida em Yahshua HaMashiach me livrou da lei do pecado e da morte. Olha que interessante. Então aqui ele está fazendo um contraste. Paulo está fazendo um contraste muito claro, veja. Porque a lei, como pode dizer, a Torá do Espírito de vida, a ordenança do Espírito de vida em Yahshua HaMashiach, que é o Espírito Santo, me livrou da lei, da Torá, de ordenanças de Moisés. Olha que interessante. Ele está usando a mesma palavra, lei. Lei do Espírito de vida e que livrou da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do pecado e da morte? É a lei que mostra o pecado, ou seja, as ordenanças da lei, e que te leva à morte. Olha que interessante. Porquanto o que era impossível à lei, as ordenanças da lei de Moisés, visto como estava enferma pela carne, ou seja, não adianta ter a lei de Moisés, porque a lei de Moisés diz o que é pecado, e porque você já tem esse pecado, a depravação na sua carne, você acaba caindo justamente no pecado que a lei condena. Deus, enviando o seu filho em semelhança da carne, do pecado em semelhança, ele não tinha pecado. O Messias, ele foi o único homem, desde Adão até o final dos tempos, que não teve a depravação total, o pecado original. O Messias não teve o pecado original. Pensa nisso. O Messias foi o único que não tinha a inclinação para o mal. Olha que loucura. Enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, ou seja, parecia que ele tinha pecado. Por quê? Porque ele era um ser humano, como qualquer outro. Você olhava para ele, olhava para outro ser humano e falava, são seres humanos com depravação total. Mas ele não tinha depravação. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Olha que interessante. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, enviando Deus, condenou pelo pecado, condenou o pecado na carne. Olha que interessante. O próprio Deus, o Pai. Porque diz no versículo, enviando o seu filho em semelhança. Então, Deus, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Olha que interessante. Ele condenou o pecado, não nós. O pecado. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. A justiça da lei. Não as ordenanças, a justiça somente. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, não andamos mais segundo a carne, né? Ou seja, rituais, ordenanças da lei, 603 ordenanças, né? Sacrifícios, muitas coisas. E agora andamos segundo o Espírito Santo. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Então, aqueles que vivem mediante a carne, vivem pensando em rituais, em sábados, em festas. Aqueles que vivem segundo a carne, as coisas terrenas, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito Santo, para as coisas do Espírito. Então, aquele que não cumpre nenhuma ordenança da lei, mas tem na sua mente o Espírito Santo, as boas novas, tem aquilo de que não precisamos das tábuas de pedra, das tábuas da lei, mas precisamos somente pensar e lembrar amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Os dois mandamentos do Messias. Porque a inclinação da carne é a morte. Quem vive segundo a carne morre. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então o que ele está falando não é sobre a vida eterna. Aqui, por enquanto, é terrenamente. A inclinação do Espírito é vida e paz. Porque embora andemos em tribulações, ainda assim estamos em paz de Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha que interessante. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Ou seja, a própria lei da Torá que foi dada pelo próprio Deus não é mais a lei de Deus. Olha que interessante isso. Não é paradoxal isso? Pois é. Mas quem fez essa história foi o próprio Deus. Há muita sabedoria, tem que ter muita sabedoria para entender esse tipo de coisa. A lei da Torá de Deus, as ordenanças, digo, não as profecias, as ordenanças, não é mais as ordenanças de Deus. Mas as únicas ordenanças de pé são as duas deixadas pelo próprio Filho.
Maravilhoso. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode. Se você pensa em rituais, se você pensa em sábados, se você pensa em guardar tudo isso, você não pode agradar a Deus assim. Agora, se você pensa em lembrar e santificar o sétimo dia, o sétimo milênio, que é o reino do Messias na Terra, se você andar em espírito, se você pensar em agradar ao Pai e ao próximo como a ti mesmo, em tudo que você for fazer, aí sim você pode agradar a Deus. É isso que está dizendo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, se o Espírito de Deus habita em vós, se você é um eleito antes da fundação do mundo, não estáis mais na carne, estáis no Espírito. Então, não ande segundo a carne, ande segundo o Espírito. As suas obras mostram aquele que você serve. Mas se alguém não tem o Espírito de Yahshua, esse tal não é dele. E se Yahshua está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Olha que interessante. E aí esse Espírito não é o Espírito Santo, é o teu Espírito. Olha só, se Yahshua está em você, na verdade, você está morto para o pecado. Você já está morto. Por quê? Porque Yahshua morreu. Quando Yahshua foi pregado na cruz, o seu pecado foi pregado com ele. Então você está morto para o pecado. Você não faz nada, você não vive para o pecado. Você está morto, mas você vive para a vida, para a verdade, para o Espírito Santo. Por isso que o seu espírito, espírito com E minúsculo aqui, mas o espírito vive por causa da justiça. O seu espírito vive por causa da justiça de Yahshua, não sua. Porque você está morto por causa do pecado. Você está morto. Morto não sabe de nada, morto não faz nada. Você não pode escolher nada. Você está morto. E se o Espírito daquele, o Espírito Santo, daquele que dentre os mortos ressuscitou a Yahshua, habita em vós, ou seja, se o Espírito daquele, do Pai, que dentre os mortos ressuscitou o Filho, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou, a Yahshua também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, Espírito Santo, que em vós habita. Então, por conta do Espírito Santo que habita em vós, não se manifesta ainda. Habita em vós, no último dia, por conta disso, no último dia, você ressuscitará em glória. É basicamente isto. Por isso que os ímpios não têm o Espírito Santo dentro. Não tem como pôr. Porque assim foi decretado. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Somos devedores, mas não a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Então, olha só, você vive segundo a carne, segundo rituais, coisas terrenas, você vai morrer. Não morte eterna, mas terreno. Estamos falando de coisas terrenas. É o que interessa para este povo, para os romanos, coisas terrenas. Mas se pelo Espírito, Espírito Santo, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Por quê? Porque você vai começar a estabelecer os frutos do Espírito nas suas obras. Então, você não está escolhendo, pois, a morte, mas a vida. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, isto é, o Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Ou seja, o espírito aqui minúsculo. Porque não recebestes o espírito de escravidão, o fôlego de escravidão, de estar debaixo das ordenanças da lei da Torá. Não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Não tema, você não precisa temer, é isso que está dizendo. Não tema as ordenanças da lei, não tema mais a lei de Moisés. Mas recebestes o Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, que é pai em hebraico. Então veja, recebemos o Espírito de adoção como filhos. Então, os caras lá da lei, eles não tinham o Espírito Santo dentro. Não tinham, olha que loucura. Por que eles não tinham? Porque o Messias não tinha sido sacrificado ainda. Por isso que precisava da lei, para mostrar para aquela geração arrogante, egoísta, altiva, soberba, que eles eram condenados. Por isso existe a lei para condenar aquela geração. Mas agora a gente recebeu o Espírito Santo por conta do Messias. E tem gente ainda tentando se colocar debaixo da lei de novo, mas que loucura! Lei da Torá, trocar o Espírito Divino, o Espírito de Deus.
Vocês sabem o que os pagãos dariam para ter o Espírito Santo? Bom, lá no meu curso Despertando da Matrix tem um vídeo sobre o Graal. Com aquele vídeo vocês vão entender o que os pagãos dariam para ter o Espírito Santo. Que eles pensam que é o Graal, que é o sangue do Messias, é o sangue literal, né, que saiu do peito dele com a espada de Longino, né? A lança de Longino. Eles dariam tudo para ter isso, e você tem. E você escolhe viver pela lei. Olha que absurdo. Isso aqui é um tapa na cara de Yahweh. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, do Messias, de Yahshua. Ou seja, somos irmãos de Yahshua, porém herdeiros de Yahweh. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então por que precisamos padecer? Porque a carne precisa ser morta. Isso dói. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelado. Em quem nós há de ser revelado. Então, toda a aflição daquele tempo que Paulo estava falando, e também o nosso de hoje, por que não? O nosso de hoje não é nem comparado aos daquela época. E não vai ser comparado com os da grande tribulação. Não tem comparação com a glória que a gente vai receber depois de ressuscitar. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, a expectação da criatura é ardente. Ou seja, estamos com expectativa de que a manifestação dos filhos de Deus se dará. Como? A única diferença dos filhos de Deus para os filhos dos homens é a glória. É a glória. Então, temos a ardente expectação de que nós teremos o corpo glorificado de luz, de glória, físico. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Como a criação ficou sujeita à vaidade? Com a queda no Éden. Não por sua vontade, pela vontade do homem, mas por causa do que a sujeitou. Deus, Yahweh de Sevaot, ele decretou a queda no Éden. Olha esse versículo 20. Ele decretou que a criação ficasse sujeita à vaidade. Tudo foi decretado. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Por quê? Por conta da depravação no mundo. O mundo foi dado a Satanás por conta da queda do Éden. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, como nós temos as primícias do Espírito, primícias é um termo de agricultura, da melhor plantação, do melhor cultivo, do melhor fruto, temos o melhor fruto do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, que é o quê? Glorificação. É isso que a gente espera. Porque em esperança somos salvos, em esperança. Ou seja, fé no que ainda não aconteceu. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque você já está vendo. Porque o que alguém vê, como esperará? Se você já está vendo, por que você ainda espera? Ninguém é imbecil de esperar algo que já chegou. Então, é esperança, ainda não aconteceu, vai acontecer, glorificação de corpos. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos, com paciência. E da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso quer dizer que o Espírito Santo não intercede por nós, como eu posso dizer, para com o Deus Pai. O Filho intercede por nós, porém o Espírito intercede por nós no pecado. Ele intercede por nós para com o Filho, olha que loucura. O Filho é intercessor para com o Pai e o Espírito Santo para com o Filho. Porque é o Espírito do Filho e do Pai. Não são três pessoas. É o mesmo Espírito, é fôlego de vida. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Bom, pessoal, já está dando 15 minutos aqui. Não vou conseguir terminar a hermenêutica aqui do capítulo inteiro. Mas eu quero terminar isso aqui com vocês. Então, eu vou gravar outro vídeo depois, tá bom? Um abraço para todos vocês.